Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de adição nucleofílica a compostos carbonilados, nesse vídeo nós vamos estudar mais alguns exemplos representativos dentro dessa classe. Compostos carbonilados reagem com organometálicos. Um dos tópicos centrais da química orgânica envolve a formação de ligação carbono-carbono. Dada a importância desse tema, ele já foi alvo de prêmio Nobel por mais de uma vez. E uma das maneiras da gente realizar a formação de ligação carbono-carbono é justamente através da química dos organometálicos. Dois exemplos típicos de organometálicos são os reagentes de Grignard, os organomagnésios e organolítios. A preparação de organomagnésios ela pode ser alcançada se eu tratar aqui um aleto, cloreto, brometo ou iodeto, de alquila, arila ou alquenila com magnésio metálico na presença de um éter como solvente. O mais comum é utilizar éter etílico ou THF, que é o tetraidofurano. Nessa reação, o magnésio metálico se insere na ligação carbono-halogênio para formar o meu reagente de Grignard. Essa etapa ela é chamada de adição oxidativa, porque ela resulta na mudança do estado de oxidação do magnésio. Aqui eu tenho magnésio metálico, magnésio zero. E quando a reação acontece e a inserção ocorre, ele vira magnésio 2. Da mesma forma, os organolítios eles podem ser preparados pela inserção do lítio metálico na ligação carbono-halogênio. Repara aqui que eu preciso de 2 equivalentes de lítio para produzir um equivalente do organolítio correspondente. Em relação à estrutura dos organometálicos, organomagnésio e organolítio, o que a gente tem aqui é que o carbono ele é mais eletronegativo do que magnésio e lítio. Então ele desloca a densidade eletrônica dessa ligação e eu posso escrever que essa ligação, esse carbono, ele tem uma carga parcial negativa, enquanto o metal tem uma carga parcial positiva. Nessas reações, então, o reagente de Grignard e o organolítio, em função da grande diferença de eletronegatividade do carbono para o átomo metálico, essas espécies se comportam como carbânios R-, em função do grande caráter iônico dessa ligação aqui. Então, o que a gente tem, na verdade, é um excelente nucleófilo de carbono, que é uma espécie que se comporta como um carbânio. Tanto o organometálico aqui, o organomagnésio ou o organolítio, são bases extremamente fortes e reagem com qualquer espécie doadora de próton. Se eu tiver esses organometálicos na presença de água, eles são capazes de desprotonar a água para formar um alcano. Então esse é um cuidado que eu devo tomar quando eu conduzo uma reação dessas. Repara que eu utilizo éteres como solvente. E esses éteres eles têm que ser secos. Eu não posso ter água no meio reacional. Senão, o que acontece, na verdade, não é a reação que eu quero. Por exemplo, de um reagente de Grignard ou um organolítio com uma carbonila. Mas sim, ele vai reagir com a água para formar um alcano e não o produto que eu quero. Então, a reação tem que ser conduzida em meio anidro. Reagentes de Grignard, então, eles atuam como fortes nucleófilos. E se eu tiver aqui um composto carbonilado, eu vou ter a reação de Grignard. E o que ocorre aqui, essencialmente, é o que a gente já viu no vídeo anterior. Ocorre uma reação de adição nucleofílica à carbonila. E essa adição ocorre de maneira irreversível, onde esse fragmento da molécula é adicionado
ao átomo de carbono para formar a ligação carbono-carbono. Então eu posso representar aqui a quebra dessa ligação com uma seta de ponta dupla que vai desse par de elétrons até o carbono. Então eu fiz a adição nucleofílica, formei meu intermediário tetraédrico, um alcóxido, que em seguida é protonado para dar um álcool. Repara aqui que eu estou com o menor aldeído possível, que é o formaldeído. Quando eu tenho formaldeído com reagente, na presença aqui de butil, de brometo, né, de butil magnésio, o que eu tenho como produto final é um álcool primário. Por outro lado, se eu tratar o mesmo organomagnésio agora com acetaldeído, qual é a diferença do acetaldeído para o formaldeído? Essencialmente é essa metila aqui. Troquei hidrogênio por metila. Repara que eu formei agora um álcool secundário. Da mesma forma, se eu tratar o mesmo organomagnésio agora com acetona, substituir esse hidrogênio por um grupo CH3, o que eu tenho como produto final, então, é um álcool terciário. Então, a reação de Grignard ela é uma excelente ferramenta para eu formar ligação carbono-carbono e também para eu preparar álcools. Então, eu posso direcionar a preparação de álcools primário, secundário e terciário, utilizando aqui como reagente, né, o par adequado. Eu preciso utilizar, né, o aldeído ou acetona adequado. Bom, até aqui nós vimos que as reações de adição nucleofílica elas seguiam, né, um certo padrão. Né? Essencialmente, a gente está vendo reações bastante similares, onde eu tinha a adição seguida da protonação, ou eu tinha uma protonação seguida da adição nucleofílica. Agora, a gente vai ver um outro padrão, que é a adição nucleofílica seguida da eliminação de água, na formação de acetais. Essencialmente, essa reação é muito parecida com uma anterior que a gente já viu, que era a reação de um composto carbonilado com água. Repara que água, né, eu substituí esse grupo R por hidrogênio. Né? Então, a reação é bastante similar. E nesse caso aqui, para formar um acetal, necessariamente eu tenho que utilizar um meio ácido. A gente vai entender por que isso acontece olhando, né, um mecanismo para a formação dessa espécie. E novamente aqui eu vou precisar de dois equivalentes para chegar no meu acetal, onde eu tenho esses dois grupos no meu produto final. Então vamos ver um esquema de intermediários para explicar melhor essa transformação. Como eu falei, a reação é conduzida em meio ácido. Então, a primeira etapa envolve a ativação dessa carbonila. Essa carbonila ela é protonada pelo ácido e eu represento essa protonação utilizando essas setas curvas. Agora, quando essa carbonila é protonada, esse carbono está mais eletrofílico. Eu tenho uma carbonila ativada. Isso facilita o ataque do meu nucleófilo a esse centro eletrofílico. Bom, então o meu álcool ataca esse carbono que está mais, né, deficiente em elétrons para gerar o meu intermediário tetraédrico. E agora, como foi o álcool que atacou, esse oxigênio tem carga positiva. Então essa espécie aqui recebe o nome de oxônio. Feito isso, né, A- aqui é a base conjugada do meu ácido, do meu catalisador. A- abstrai esse próton e eu gero esse intermediário aqui, que é um M-acetal. M lembra a metade, né? Então, acetal é onde eu tenho esses dois grupos, M-acetal, eu só tenho um. Se eu conduzisse essa reação em meio básico, ela ia parar aqui, no M-acetal. Seria similar, né, ao padrão que a gente viu anteriormente e também no vídeo passado.
Mas, se eu faço essa reação em meio ácido, ocorre algo um pouquinho diferente, que é a eliminação de água. Então, chegando no M-acetal, na presença do ácido, esse oxigênio da hidroxila pode ser protonado. E aqui ocorre a protonação. Repara que agora eu tenho um bom grupo de saída aqui, que é a água. Então essa molécula pode eliminar a água. Aqui o par de elétrons, né, desse éter, ele pode ser usado para formar uma ligação dupla aqui e eliminar uma molécula de água. Então a dupla aqui é regenerada e eu expulso água dessa molécula para formar essa espécie aqui. Repara que essa espécie ela é muito parecida com a segunda que a gente tem, que era uma carbonila ativada. Então eu posso considerar isso aqui também como uma carbonila ativada. E esse carbono, ele tem um caráter fortemente eletrofílico, ele está deficiente em elétrons. Então, um segundo equivalente do meu álcool pode atacar esse carbono. Par de elétrons dessa ligação π, né, é quebrado e vai ser devolvido ao átomo de oxigênio. Então, oxigênio aqui, ele fica de forma neutra e com essa outra molécula que atacou, esse oxigênio vai virar positivo. Então, eu tenho novamente um oxônio aqui. A última etapa é só a desprotonação desse oxônio pelo meu catalisador, para formar um acetal ao final da reação. Então, repara que essa reação, ela é levemente diferente. Eu tinha a adição nucleofílica e protonação. Nesse caso, eu tenho a adição nucleofílica e eliminação de uma molécula de água. Bom, a formação de acetais, ela é reversível. E eu posso utilizar aqui uma molécula que contém duas hidroxilas, como o etileno glicol, para formar um acetal cíclico, que é essa espécie aqui. É possível eu deslocar esse equilíbrio para a formação dos produtos, para a formação do acetal, removendo a água que é formada. Então, à medida que eu vou formando a água como produto, se eu remover essa água, o equilíbrio tende a deslocar para os produtos. Então, uma forma de eu remover essa água é utilizando essa aparelhagem, que é a aparelhagem de Stark. Quando vocês fizerem Orgânica Experimental 2, vocês vão utilizar essa aparelhagem aqui para remoção de água na síntese de ésteres. A ideia aqui é a mesma, remover a água para deslocar o equilíbrio na formação dos produtos. Então, repara que aqui eu tinha dois equivalentes de álcools para formar o meu acetal. Aqui, o meu álcool ele é composto por duas hidroxilas, é um diol que a gente tem na mesma molécula, né? Então, eu formo esse acetal cíclico. E uma característica extremamente útil, né, desse acetal cíclico é o uso como grupo de proteção para a carbonila. Por quê? Essa espécie aqui, ela consegue ser hidrolisada e a reação voltar em meio ácido, mas ela resiste ao meio básico. Então eu posso utilizar esse grupo como grupo protetor da carbonila se eu quiser fazer alguma reação, né, que eu tenho mais de um grupo funcional suscetível ao ataque de um nucleófilo, por exemplo. Tá? Então, vamos ver como é que isso acontece na prática, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, onde eu tenho esse reagente e quero chegar nesse produto aqui. Essencialmente, o que eu estou fazendo aqui é reduzindo o meu grupo éster para formar um álcool. A gente vai ver, quando a gente estudar os derivados de ácidos, como é que a gente reduz isso aqui, em termos mecanísticos, mas, essencialmente, o que vale aqui é a transformação, o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então, nessa reação, eu só quero mexer nesse grupo.
É isso que é o importante. Eu quero mexer nesse grupo. Eu quero deixar a carbonila intacta. Como é que eu posso fazer isso? Bom, para reduzir esse grupo éster, eu vou usar hidreto de lítio-alumínio. Na aula anterior, a gente viu dois redutores. O borhidreto de sódio e o hidreto de lítio-alumínio. O borhidreto de sódio ele é um redutor fraco. Ele reduz somente carbonila de cetonas e aldeídos. O hidreto de lítio-alumínio ele é um redutor forte. Ele reduz carbonilas de aldeídos e cetonas e também reduz ésteres, ácidos e outros derivados de ácidos. Então, para eu reduzir o derivado aqui do ácido, éster, eu preciso usar hidreto de lítio-alumínio. Acontece que se eu usar hidreto de lítio-alumínio, ele vai reduzir o éster e a cetona. E aí vai levar um produto que eu não quero. Então, como é que eu posso fazer essa reação sem mexer nesse grupo aqui? Eu posso utilizar essa estratégia aqui do grupo de proteção com a formação de um acetal. Então, se eu reagir esse composto com etileno glicol em ácido para-tolueno sulfônico como catalisador, eu formo um acetal cíclico nessa carbonila. Ou seja, esse grupo agora ele está protegido. Então, se eu agora tratar essa molécula com hidreto de lítio-alumínio, ela vai reduzir somente o éster aqui. Bom, reduziu o éster, formou um álcool que eu queria. Beleza. Agora, eu regenero a minha carbonila hidrolisando esse acetal em meio ácido. Então, essa é a estratégia, né, utilizando grupos de proteção. Grupos de proteção, eles são facilmente aqui produzidos e também devem ser removidos sob determinadas condições. Repara que ele é resistente ao meio básico, isso importa para a gente. Tá? Cada grupo de proteção tem as suas características específicas. Uma outra reação muito parecida com a formação de acetais, que segue pela mesma lógica, a adição nucleofílica e eliminação de água, é a reação com derivados de amônia. Derivados de amônia são, por exemplo, aminas e outras moléculas que a gente vai ver no slide à frente. Então, eu posso formar uma espécie que a gente chama de imina. Tanto o isômero E quanto o isômero Z é formado nessa reação. Então, R3 aqui pode estar para lá ou para cá. Se eu reagir um aldeído ou uma cetona na presença, né, de uma amina primária, o que eu vou ter aqui é um mecanismo similar ao acetal sendo dominante. Então, o que essencialmente acontece é a adição nucleofílica da amina para gerar, né, o meu intermediário tetraédrico, vou gerar aqui um aminoálcool, de forma similar ao anterior. Agora é que é a etapa diferente. Agora, se o meu meio está ácido, eu vou protonar esse álcool e o par de elétrons do nitrogênio, de uma forma análoga ao que ocorria lá no acetal, ele vai regenerar aqui a carbonila e eliminar uma molécula de água para gerar esse íon aqui que a gente chama de íon imínion. Uma molécula de água, então, pode abstrair esse próton, regenerando aqui o catalisador e formando a minha imina correspondente. Essa reação ela ocorre, né, num pH bastante específico, que é entre 5 e 6. Se eu fizer essa reação no meio muito ácido, a velocidade diminui drasticamente. E se eu fizer essa reação no meio muito básico, pH também, a velocidade da reação também diminui drasticamente. Então ela ocorre num pH ótimo, entre 5 e 6. Por que isso acontece? Ora, se o pH estiver muito ácido,
eu vou protonar minha carbonila, que é interessante, porque ativa a carbonila, mas também vou protonar a amina. E aí eu vou ter um sal de amônio. Esse sal de amônio, esse nitrogênio vai estar com carga positiva. Ou seja, ele perdeu, né, a sua nucleofilicidade. Ele não consegue atacar a carbonila se ele estiver na forma de NH3 mais R, na forma de um sal de amônio. Isso aí ele não vai conseguir atacar porque ele não é nucleofílico nessa forma. Então isso, consequentemente, vai diminuir a velocidade da reação. Por outro lado, se o pH estiver muito básico, eu não vou ter a protonação nessa etapa aqui e a eliminação da água. Eu necessito dessa espécie protonada para poder eliminar a água. Num pH muito básico, isso não ocorre. Então, a velocidade da reação tende a diminuir também, em pH muito básico e pH muito ácido. pH ótimo é entre 5 e 6 para essa reação acontecer. Aqui, ocorreu a adição de uma amina primária. Uma amina primária tem a forma RNH2. Mas existem outros reagentes que também têm essa forma e levam a outros produtos. Esses reagentes aqui, eles são análogos a uma amina primária. Aqui, R, ao invés de ser uma cadeia, né, carbônica, é uma hidroxila. Esse reagente aqui se chama hidroxilamina. Se eu reagir hidroxilamina com um carbonilado, ao invés de uma imina, eu vou gerar uma oxima. Essencialmente, a diferença está aqui. OH e no anterior era R. R da amina. Se eu reagir um carbonilado com hidrazina, aqui R é NH2. Então, RNH2. Fiz uma hidrazona. Então, eu posso preparar diferentes moléculas utilizando essa ideia. Agora, em relação à aplicação sintética, eu vou apresentar para vocês duas reações muito úteis. Quando a gente estiver estudando síntese orgânica, frequentemente uma etapa necessária é a redução da carbonila. É eu sumir com essa carbonila aqui e no lugar dela eu reduzir colocando 2 hidrogênios. Uma das formas de a gente reduzir a carbonila diretamente aqui ao alcano correspondente é utilizando a redução de Wolff-Kishner. Como é que essa redução acontece? Nesse caso aqui, eu não estou interessado no mecanismo. O que me interessa aqui é a aplicação sintética. Então, se eu pegar o meu carbonilado, tratar com hidrazina em meio ácido, eu vou formar a hidrazona. Peguei o carbonilado, hidrazina, fiz a hidrazona. Se eu reagir a hidrazona com base, eu reduzo essa carbonila ao alcano. No caso aqui, ciclohexanona a ciclohexano. Essa reação ela opera em meio básico. Existe uma outra reação que reduz carbonila diretamente ao alcano, que é a redução de Clemmensen. Para realizar essa reação, eu utilizo amálgama de zinco e mercúrio na presença de HCl. Então, essa é uma forma alternativa de promover a redução da carbonila. Por fim, aqui, eu vou falar um pouquinho da formação de enaminas. No exemplo anterior, eu reagi um carbonilado com uma amina primária e formei uma imina. Se eu reagir agora o carbonilado com uma amina secundária, isso vai me gerar uma enamina. Então, em relação ao esquema de intermediários, ele vai ocorrer de forma análoga. Então, eu vou ter aqui a protonação da carbonila, tenho agora uma carbonila protonada, onde esse carbono é mais eletrofílico, mais deficiente em elétrons, a amina secundária ataca esse carbono.
Formei meu intermediário tetraédrico, esse próton é abstraído para formar, né, o que a gente chama de carbinolamina, ou um aminoálcool, se quiser. Esse aminoálcool, né, esse par de elétrons do oxigênio, ele pode ser utilizado para atacar o meu ácido, o meu catalisador, e então ele sofre uma protonação. Então isso aqui é protonado novamente para formar o oxônio. Par de elétrons no nitrogênio pode ser utilizado aqui para regenerar a dupla ligação e expulsar aqui uma molécula de água. Formei então o meu íon imínio, muito parecido com o que a gente formou no exemplo passado. Só que o meu íon imínio, nesse caso aqui, ele tinha esse hidrogênio para ser abstraído. E nesse caso aqui, eu não tenho no nitrogênio nenhum hidrogênio para ser abstraído. Então, né, a minha base conjugada do meu catalisador, ela abstrai esse hidrogênio vizinho. Então, eu tenho a abstração desse hidrogênio, esse par de elétrons dessa ligação forma uma dupla aqui, e essa dupla é quebrada, e o par de elétrons fica com o nitrogênio. Então, o que eu tenho é a formação agora de uma enamina ao invés da imina. Tá? Então, resumindo, né, nós vimos essencialmente dois tipos, né, de mecanismos. O primeiro deles, eu tinha adição e protonação, e esses casos, a formação de acetal e reações com derivados de amônia, eu tenho a adição nucleofílica e a perda, né, de uma molécula de água, a eliminação de uma molécula de água. Então, essas são as reações de adição aos compostos carbonilados que a gente deveria discutir aqui. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho nos aspectos sintéticos. Nós vamos estudar um pouco de síntese utilizando essas reações. Então, é preciso que vocês saibam que a síntese ela tem um requisito. Para a gente propor qualquer síntese, nós precisamos conhecer as reações. E aí é necessário que vocês saibam todas as reações, inclusive reações que vocês viram no passado, na primeira parte dessa matéria, e também até algumas reações utilizadas lá na Orgânica 1. Porque frequentemente uma etapa ou outra vai passar por uma reação dessas que vocês já tenham visto. Tá? Então, isso é o que a gente vai entrar na próxima aula em relação à síntese, e depois nós vamos entrar em derivados de ácidos carboxílicos.